Olá, meus caros. Aqui é o Corvo e hoje trago para vocês um filme que não precisa de muita introdução. Pelo menos não para a grande maioria das pessoas que, mesmo não conhecendo e não sendo adeptos do horror, devem ter ouvido falar desse filme, ou mais exatamente do remake dele feito pelo cinema americano. Mas a película original, o mito original, é japonês e, portanto, o filme japonês que eu vou trazer. Além de uma preferência pessoal por Ringu e não por The Ring, há uma série de questões que me fazem preferir a obra original do que o remake feito pelos americanos. Mas eu chego nisso já já. Quem não conhece The Ring provavelmente estava aí dormindo, hibernando debaixo de uma pedra, né? Não que isso seja ruim, porque se caso a pessoa vá conhecer Ringu apenas agora, é bem provável que ela vai ter uma experiência muito interessante, muito divertida com esse filme. Não ir de encontro com os hypes, né, com as modas, digamos assim, de uma determinada época, é interessante porque quando nós assistimos um filme pela primeira vez, depois que todo o hype, todo o marketing sobre aquela obra passou, nós conseguimos assistir o filme com um outro olhar, com um olhar um pouco mais de isenção, digamos. Né? E a experiência costuma ser uma experiência muito saborosa. Normalmente isso acontece muito comigo. Ah, eu não me sinto na obrigação de entrar no hype de qualquer coisa que seja, independente se a coisa será o lançamento do ano ou não. Há vários filmes recentes, inclusive, que são alvo de grande marketing por parte dos seus estúdios, né? Películas aí mesmo mainstream, blockbusters, que eu só vou assistir depois de 5 meses ou até um ano, porque eu não me sinto necessariamente inclinado para entrar no hype. Não estou em um outro momento, digamos assim, que não é muito compatível com o tipo de película. Mas no caso, Ringu, eu falo isso porque ele teve um impacto tão grande, que nós podemos sim considerá-lo um filme que não é blockbuster, é um filme barato, né, super barato, mas que teve um impacto na imaginação, no imaginário, né, do povo japonês e ocidental tão grande, que o efeito é parecido, foi quase parecido com o de um blockbuster, de um filme de grande marketing, digamos assim. Né? Embora ele não tenha tido também muito marketing, porque é um filme barato, foi um filme muito barato. Mas ele se tornou muito popular rapidamente. Né? Além das salas de cinema, que estavam sempre cheias com Ringu, uh, foi um impacto mesmo cultural. Né? A aparição das personagens relativas ao filme em mangás, né, em produtos como roupas, fantasias. Uh, Vocês podem pensar em N coisas relacionadas sendo feitas a partir do sucesso de Ringo. Miniaturas, né? E sem falar que Ringo já tinha um conceito original anterior ao filme, porque Ringu também é baseado em, em um livro, né? O livro chama Lemon Heart e foi escrito pelo Koji Suzuki. E Ringu adapta, digamos, o primeiro tomo da obra do Koji. Então, esse filme ele ficou extremamente popular no Japão, teve um impacto muito forte na cultura, mas uma coisa que eu chamo a atenção é como ele consegue se tornar tão grande que ultrapassa os limites do oceano e chega ao Ocidente. Ele chega a chamar muito a atenção do cinema americano, que vai adaptá-lo
né, vai fazer um remake dele nas suas próprias terras, que vocês aí ficaram conhecidos como o filme The Ring, ou O Chamado, né? Mas esse momento ele foi importante porque depois de várias e várias décadas, digamos que Ringu é o filme japonês que de fato chama os ocidentais ah, para o cinema de horror asiático, mais especificamente a princípio o japonês. É um marco, é importante, esse filme é um marco. Por mais que ele não seja, digamos, a principal película da história do horror japonês, eu não considero ele assim, né? Não que ele seja um filme ruim, eu acho ele um filme muito bom, né? Mas eu não coloco ele, digamos, no panteão dos filmes de horror japoneses, embora ele esteja logo ali na beiradinha para entrar. Eu acho que daqui a algumas décadas ele estará, ele precisa envelhecer mais um pouquinho, mas a importância dele para o cinema de horror japonês foi fundamental, porque esse filme ele abre essas portas para que os ocidentais comecem a ter um pouco de interesse pelo cinema de horror japonês, conhecê-lo de certa maneira, porque era bem desconhecido para os ocidentais, e também para os elementos mitológicos, a estética e o que de fato na cultura japonesa causa medo. Porque nós temos a falsa sensação, né, de que os nossos tabus, os nossos medos, aquilo que nos deixa angustiado na nossa cultura, é a mesma coisa do que em outras. Não, não é. Povos e etnias têm características muito particulares quando a questão está envolvida com o sobrenatural, aquilo que causa medo. O que nos provoca horror não necessariamente é o que provoca horror no povo japonês ou em outros povos. Há muitos elementos culturais aí na base que nós os conhecemos. Ringu também mostrou isso, começou a mostrar um pouco disso, né? Tanto é que características estéticas desse filme começaram a ser, depois dele, né, muito copiadas por vários outros filmes, né, que mostravam a antagonista principal, se é que podemos chamá-la de antagonista, né, as características dela sendo refletidas em outras personagens que alguns filmes mais ruinzinhos replicavam, né, como a questão, por exemplo, do cabelo, né, o cabelo é um grande símbolo, digamos, de uma proliferação de filmes que trabalhavam com ele. O que não é nada demais, né? Porque é traço étnico dos japoneses, né? Do cabelo das mulheres japonesas. Pretinho, fino, com grande volume. Mas é interessante como esses elementos, né, esses aspectos, eles começam a entrar no imaginário do público ocidental. Uma coisa muito curiosa mesmo, né? Mas vamos de fato para o filme em si. Eu creio que o que eu posso falar em relação a Ringu é o fato de ele trabalhar muito bem com uma coisa muito interessante na cultura japonesa, no que compete ao horror, que é a questão das maldições. Não sei se vocês sabem, o povo japonês é um povo muito supersticioso. Se vocês acham que os brasileiros são supersticiosos, vocês não conhecem os japoneses. Eles são muito supersticiosos. E são com coisinhas simples assim mesmo, do dia a dia, sabe? Como, por exemplo, né, enfiar o hashi na comida, né? Se vocês não conhecem a história por trás disso, dê uma pesquisada aí. Ah, ou alguns números também. Tem coisas muito simples na cultura japonesa, no dia a dia deles, que são alvos assim de muita superstição. E o que envolve maldições, agouros, esse tipo de coisa, é um povo também não apenas muito temeroso com isso, mas muito criativo também, é uma mente muito fértil para pensar em maldições ou maneiras de se estar amaldiçoado. E o Ringu gira muito em torno disso, né? É um não à toa ele se chama assim, né? Porque envolve justamente uma maldição, é um ciclo ininterrupto de um fenômeno que está acontecendo e não para. E se prolifera como se fosse quase um vírus, né?
A maldição, no caso, ela envolve um elemento sobrenatural, uma força, algo inexplicável, né, que basicamente tem aí uma garota como seu principal condutor, mas uma coisa que é bem interessante e que eu até recomendo vocês consultarem um outro tópico que eu fiz para o canal sobre a linguagem dos yokai, é como algumas forças e energias podem ser conduzidas por objetos. E nesse filme tem algo muito interessante que eu creio que a maior parte das pessoas não se tocou e nem se atentou a isso. É que a maldição em si ela é conduzida, né, na verdade ela é transmitida, o ciclo continua na medida que alguém assiste um filme. E as cenas que são vistas no filme são, digamos, o clique, né, aquilo que engatilha, dispara, digamos, a sua infecção pela maldição, né? Mas algo que as pessoas não notaram é que esse filme é um filme de 1998 e a maldição começa, né? Ela é transmitida por um filme que está num VHS, numa fita. 1998, gente. O CD, né, o Compact Disc, né, ele foi produzido conjuntamente pela Philips e pela Sony em 1982. Só que naquela época, na década de 80, era uma tecnologia muito cara, né? Digamos aí que nós hoje temos as TVs 4K no mercado, mas é claro que essa tecnologia ela ainda não está popularizada. Uma tecnologia muito cara para a gente esperar que grande parte das pessoas vão poder ter uma TV 4K em casa, né? Não sei se vocês lembram nessa época, mas quando o CD começou a aparecer no mercado, realmente não foi na década de 80, foi na década de 90, bem no início dela. E a princípio, quando ela começou, era caro. Se a gente quisesse comprar algo em CD, ou por exemplo, quando começaram a aparecer os primeiros reprodutores de CD ou os primeiros gravadores de CD, eram tecnologias muito caras. Então, na verdade, o CD é algo bem mais antigo, né? Ele é de 12, na verdade, de 16 anos antes desse filme, né? Mas que foi muito popularizado no início da década de 90. Quem não se lembra do PlayStation, né? O todo-poderoso PlayStation que revolucionou o mercado de games. PlayStation ele vem e introduz algo muito diferente, um diferencial dele era o uso do CD, né? E o PlayStation é de 1994. E curiosamente, Ringu, estamos em 1998 e ele está usando ainda o bom e velho VHS. Isso dá uma sensação de vintage para o filme, de certa forma. Enfim, é mais um comentário que fica mesmo como curiosidade aí para vocês. Voltando então a Ringu, uma coisa que eu gosto desse filme e me afasta um pouco dos remakes americanos é uma característica marcante dele. Primeiro, há diferenças muito sensíveis entre o filme americano e o filme japonês. Quem assistiu apenas o filme americano, que é mais previsível, né, que os ocidentais tenham visto o filme americano e não o japonês, vai notar que o filme americano, a gravação, né, o que é transmitido no VHS, há diferenças muito sensíveis ali, muito grandes. Digamos que a gravação da fita no filme americano tem uma simbologia um pouco expandida. Ela é um pouco mais, digamos, linear. Ela apresenta uma certa cadeia de fatos e simbologia. No filme japonês, essa linearidade ela não necessariamente está evidenciada. Ela é um pouco mais caótica, né? O que é feito no filme americano em relação ao building, né, a construção do ciclo da maldição e as suas explicações, aquilo que a constitui, dá uma direção para quem está assistindo que conduz a uma certa história e a um certo background que vai desencadear lá na personagem antagonista do filme, que é, no caso do filme americano, né, a Samara.
No japonês, né, a personagem original, o nome dela é Sadako, né? E a primeira coisa que me faz preferir a Sadako e não a Samara é porque a Samara, com o desenrolar do filme e principalmente o desenrolar da franquia, né? O cinema americano estaria, depois desse primeiro filme, muito mais interessado em abordar e desenvolver isso, é que a, a maneira como o filme é construído e a simbologia que o envolve é construída e apresentada, nos dá uma certa noção, uma ciência do background, da história de onde a Samara, né, veio. Com a Sadako, isso não se aplica necessariamente. Não que os personagens no filme original, no Ringu, não estejam interessados nisso, na verdade eles estão. Embora eles tenham muito pouco tempo, porque depois de você assistir a fita, né, você só tem uma semana de vida, né, caso você não consiga romper, quebrar com o ciclo dela. Mas então, nesse caso, né, as pessoas têm muito tempo para poder fazer um trabalho arqueológico, né, biográfico, digamos assim, da antagonista, né, da Sadako. No filme americano também o tempo é o mesmo, né, mas o filme, digamos que a condução, nos apresenta muito mais coisas em relação a Samara do que o filme japonês vai apresentar da Sadako. O que é apresentado em relação a Sadako fica muito no ar, não é uma coisa muito mastigadinha, não está tudo bonitinho ali para você ver e saber de onde exatamente a Sadako veio e o que raios aconteceu com ela e quem ela é, né? Então, o que me faz preferir a obra Ringu, a original, é justamente o fato de que a Sadako não tem o mesmo desenvolvimento da Samara, no sentido de reconhecermos na Sadako alguém humano. O que eu estou tentando dizer é que a Samara foi humanizada. Se nós seguirmos o movimento do filme The Ring, nós vamos perceber uma certa humanização da Samara. É mais fácil ver a Samara como uma pessoa ou alguém do que a Sadako. A Sadako é um mistério. O que o filme japonês nos dá é uma retratação, né, algumas referências muito leves, muito superficiais, de que ela era uma menina, que ela teve uma mãe, mas as origens dela é algo que nos coloca em contato com algo metafísico, com algo além da nossa compreensão. Por exemplo, numa cena da praia, em que um parente da mãe da Sadako, né, nos relata que a mãe dela ficava várias horas olhando para o mar e conversando com uma voz, como se tivesse alguém no mar, uma força no mar. E depois, muito tempo depois, a Sadako viria a nascer. É algo desconhecido. Então, o que a Sadako faz e como a maldição que a envolve é construída, digamos que é por uma força que nós não temos uma descrição apurada, que nós não sabemos exatamente o que é, enquanto no The Ring o foco, o enfoque, a aproximação é muito mais em relação à história dessas personagens e não necessariamente o contato com algo desconhecido. Né? Enquanto eu vejo na Samara a constituição de um grande vilão, né? O The Ring é um filme interessante, não que eu não goste dele, eu apenas prefiro o Ringo. Né? Na Sadako eu vejo a Sadako como uma força da natureza, né? Algo inexplicável. É como se a Sadako fosse uma entidade realmente, enquanto a Samara seria uma vilã. Conseguem perceber a diferença? Algo que é uma força sobrenatural, inexplicável, desconhecida, que você não entende necessariamente qual é a motivação. É como se fosse um mal, mas um mal primordial, né? Um mal ancião, sem motivação e sem contato com a marca humana. Enquanto na Samara essas coisas são mais perceptíveis. Eu acho que é isso que faz com que o Ringu seja um filme muito único, não apenas em relação à franquia que foi feita do Ringu nos Estados Unidos. The Ring virou uma franquia, hoje tem uma cacetada de filmes, mas no Japão isso também aconteceu. Ringu foi um filme de tanto sucesso, né, ele deu bastante retorno financeiro, econômico para o mercado japonês, que foram feitas também sequências dele no Japão.
Mas nenhum é como ele, porque os japoneses também foram nessa direção, de tentar explicar aquilo que não precisa necessariamente de uma explicação, porque é o inexplicável que cria a aura e torna o filme interessante e único naquilo que ele é, naquilo que ele se propôs. É justamente isso, humanizar de qualquer maneira a Sadako afasta a Sadako do conceito dela e acaba criando algo diferente do conceito dela, ou seja, um outro filme. Não é que The Ring ou as sequências de Ringu sejam ruins, eu as vejo como outros filmes, porque é um outro conceito. Para vocês terem uma noção, Ringu teve uma primeira sequência, que se chama Rasen, que seria o Ringu 2, né? Mas ele recebeu o nome de Rasen, que seria Spiral, né? Espiral. Em Rasen, que é a sequência direta desse filme, eles tentam explicar a Sadako cientificamente. Eles tentam dar uma abordagem científica, uma explicação científica para como a maldição aconteceria e como seria a origem dela. E a Sadako é exposta nesse filme de tal maneira que a gente vê ela como uma criança. Uh, ou seja, quebrou o conceito. Rasen não é mais Ringu. É um outro filme. O fracasso do Rasen foi tão significativo, tão emblemático, que logo depois eles praticamente fingiram que ele não aconteceu e fizeram uma sequência direta do Ringu, que eles chamaram lá de Ringu 2, né? Ou Ring 2, que segue mais no sentido de continuidade do primeiro filme. O Koji Suzuki, ele fez isso também na literatura. Vocês podem falar, Sakura, você está falando de um negócio assim, mas o próprio autor quebrou com isso. Ok, ele quebrou. Mas o que ele fez na primeira novela, no primeiro novel dele, o conceito original, e que baseou o filme Ringu, é único. Depois ele teve um outro direcionamento com a obra que se afastou daquele conceito. Mas aquele conceito dele, original e isolado, é algo muito único, é algo muito marcante, muito diferente do que foi feito da franquia depois. Isso não quer dizer que as sequências não tenham seu valor, embora sejam conceitos diferentes, são outros filmes diferentes, adaptações diferentes. Por exemplo, depois do Rasen e do Ring 2, né, teve o Ring Zero, né, ele ficou conhecido como Ringu Zero, ou Basudei no Japão. Né? Esse filme ele serve também como uma prequel, né? Um prólogo a uma história anterior ao que nós vemos no Ringu. Ou seja, vai focar totalmente na Sadako, na vida dela antes de acontecer o que aconteceu com ela, que as pessoas vão ver aí no Ringu. Ou seja, é novamente a Sadako sendo humanizada. A questão é que a Sadako original não tinha essa marca. Ela estava sempre afastada, era impossível de se aproximar da criança no sentido de compreender o que ela pensava, por que ela agia do que ela agia. Era uma menina redia e com características que claramente não eram coisas deste mundo. Ou seja, novamente, embora o Ringo Zero Basudei seja um drama, ele é um drama, ele não é um filme de terror, é um draminha bastante interessante. Ele é dentro do seu próprio conceito, mas que é um conceito diferente do conceito de Ringo. Muito bem, eu creio que já está ótimo, né, para um tópico de introdução e espero que vocês tenham um bom reencontro com esse filme, né, depois de tantos anos. Assistir depois de tantos anos, na verdade, é uma experiência interessante, né, porque nós vemos os filmes com outros olhos, né, porque nós mesmos mudamos enquanto pessoas, né, o olhar também mudou. Espero que quem for reencontrá-lo tenha uma boa experiência. E para aqueles que não conheciam a obra original, Ringu, que apenas conheceram, né, o The Ring, o americano, que deem uma chance, porque a experiência com o Ringu, mesmo que vocês não gostem da estética dele, do formato dele, porque é um tipo de cinema completamente diferente do cinema americano, né? Não tem as mesmas características, está fora desse paradigma, acaba sendo um filme completamente diferente de qualquer outro filme
da série The Ring ou da própria franquia Ringo do Japão. É um filme muito único dentro dessas sagas, dentro dessas franquias, né? E que nunca foi replicado em nenhuma delas. Esse filme é um filme único, então é uma experiência válida, principalmente para quem gosta do horror, né? E de filmes que tiveram uma ideia bastante original e criaram uma aura em torno deles, né? Que acabaram transformando eles em uma influência, em um evento relevante assim na cultura popular cinematográfica, né? Bom filme, pessoal. Ah, vão gostar, para quem for assistir vai gostar, porque as atuações nesse filme também são muito boas. Eu acho que o trabalho da belíssima Nanako Matsushima foi muito bom, melhor do que da atriz americana. E o Hiroyuki Sanada, apesar dele ser um ator famoso no Japão, né? Ele tem também uma participação até que interessante aqui. Né? Mas a Nanako Matsushima, enquanto a atriz que encarna o papel materno, foi uma atuação bem interessante dela. Muito interessante mesmo. Enfim, estou estendendo demais o tópico, vamos parar por aqui. Um abraço e até o próximo Cine Corvo.